As bênçãos de uma vida santificada. Esta é a lição número 13 da classe de jovens. Durante este trimestre falamos tanto sobre santificação, mas e você, jovem? O que você ganha sendo ou tendo, uma vida santificada diante do Senhor? É sobre esta questão que eu irei tratar com você no vídeo de hoje. Texto principal: porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Aos Romanos, capítulo 5, versículo 10. Resumo da lição. A justificação pela fé na obra de Cristo, aliada à santificação, garante bênçãos e paz. Pois bem, tem sempre essa dinâmica, quando nós temos uma tarefa para fazer, o que eu vou ganhar depois? Eu faço essa tarefa, mas o que eu ganho com isso? Isso é uma das grandes perguntas que os jovens fazem e é claro, uma pergunta honesta, uma pergunta sincera e uma pergunta extremamente válida. Quando nós temos uma vida de santificação diante do Senhor, virá sobre nós algumas coisas bastante interessantes. É o que nós vamos falar nesta aula sobre essa dinâmica. Introdução. Esta mudança proporciona alguns benefícios que são concedidos por Deus, como, por exemplo, a paz com o Senhor, o acesso à graça e à esperança da glorificação final, a alegria da salvação que fortalece o cristão nos momentos de tribulações e sofrimentos e a salvação presente que garante a santificação final. O que você ganhará tendo uma vida santificada? Bom, a bênção mais importante que existe é a salvação. Não existe nenhuma bênção superior a esta. Ser salvo é a maior bênção que uma pessoa pode alcançar. Entretanto, não é somente esta bênção que você terá por você ter uma vida de santificação. Humanamente falando, entre uma coisa e outra, você evitará grandes transtornos, grandes dores de cabeça. Porque quando a minha avó dizia que quando a cabeça não pensa, o corpo que padece. E quando uma pessoa é cristã, ela pensa antes de fazer. Por isso o corpo do cristão não padece. O cristão que eu digo, o cristão salva, a pessoa salva. Não aquela pessoa que é crente que é crente. Mas aquela pessoa que realmente tem uma vida de santificação, de comprometimento com a igreja, com o Senhor, com a liderança. Esse sim, essa pessoa sim, por ter essa dinâmica, de compromisso, de ter uma vida santa, o corpo dela não vai padecer. Não por culpa dela, pode padecer por uma outra razão, mas certamente te poupará grandes dores de cabeça. Entretanto, também há a questão da paz com o Senhor. Você ter paz com Deus, você ter comunhão com o Senhor, entre tantas outras coisas. As bênçãos da paz com Deus. A graça da paz com Deus. O ímpio não tem paz porque vive na prática do pecado. Já a pessoa justificada por Jesus Cristo, cujos pecados não lhe são mais imputados, desfruta de paz mesmo em tempos difíceis. O que é ter paz? Paz não é se vestir de branco, por exemplo, como algumas pessoas fazem. Paz é mesmo num estado de conflito, você ter tranquilidade, você tem uma vida de paz, uma vida harmoniosa. O pecado tira-nos esta paz. Se você conhece alguém, ou porventura já foi do mundo, lá do mundão, você deve se recordar que quando você tinha uma vida de pecado, você não tinha paz. Por que você não tinha paz? Porque você sempre pensava na questão das consequências do seu pecado, porque o pecado sempre traz uma consequência e nós somos cientes dessa consequência. Então nós não temos paz, O pecador ele não tem paz. Falo porque também já fui do mundo. Então há algumas questões que nós devemos compreender que o ímpio ele vive uma vida de pecado. Então o pecado, claro, traz consequência e eu lembro que a Bíblia diz de que se queixa o homem. O homem se queixa dos seus próprios pecados. Vou te dar um exemplo prático. Se uma pessoa vive a vida sendo escravo, por exemplo, do álcool, da bebida alcoólica,
como ele vai ter paz? Se ele vai perder a saúde, vai perder a questão financeira, né? Porque o álcool ele consome muito dinheiro. Não digo o álcool do ponto de vista de combustível, né? Que também é caro, mas eu digo do álcool, a bebida alcoólica em si. Então ele não terá paz, até porque ele também, tendo esse vício do álcool, também a família dele também padecerá. Então, como é que vai ter paz um pecador? O pecador ele não tem paz. Isso eu peguei só o exemplo aqui da bebida alcoólica, porque no Brasil o consumo de álcool é muito alto. Me parece que o Brasil é o maior, segundo, né? O segundo maior consumidor de cerveja do mundo, perdendo apenas para a Alemanha. Isso só para ter uma noção de como o álcool no Brasil é muito forte. Pessoas com 10, 12 anos no Brasil já bebem cerveja, vinho e até outras bebidas alcoólicas. Então, por isso que eu peguei aqui a dinâmica do álcool, né? Ainda mais entre jovens, por exemplo, né? Eu sei de pessoas, né? Até mesmo na igreja, se sentem jovens, né? Se sentem tentados, né? Pelo álcool. Então, há de fato uma grande preocupação. O pecado ele sempre traz consequências, portanto a pessoa não tem paz. E você tendo uma vida de santificação, é uma das coisas que você terá é o quê? É paz, porque você não vai beber mesmo. A bênção do acesso constante à graça de Deus. Somente Jesus pode redimir o pecador de sua condição e o santificar. O pecado conduz à morte. A opressão debaixo da culpa é a solidão espiritual. E a solidão espiritual. Mas a justificação se aplica à justiça para a vida eterna por meio de Cristo. Como teremos a remissão dos nossos pecados? Somente Jesus pode nos redimir desta culpa. Jesus morreu na cruz por nós, para nos redimir de nossos pecados, das nossas falhas, das nossas debilidades. E, portanto, assim como o pecado conduz à morte, Jesus conduz à vida. Lembra lá de João 14,6? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Pois bem, então Jesus é Ele que nos redime. Ele que nos traz uma nova vida, né? Uma vida cheia de vida, na verdade, né? Então isso é uma das bênçãos que nós temos, né? Uma vida cheia de vida, uma vida que nós não somos escravos do pecado, mas somos justificados pela fé no Senhor Jesus, né? E essa fé que nós temos em Cristo traz também a justiça de Cristo por nós, né? Quando nós precisamos de uma situação ou outra, nós estamos em aflição, né? No momento de angústia, nós pedimos graça ao Senhor, e porque nós somos justificados por Ele, Ele faz justiça por nós e entra na nossa causa, né? E nos dá vitória. A bênção da esperança da glória de Deus. Eles se tornam participantes da glória de Deus, como herdeiros juntamente com Cristo, para serem glorificados na santificação final. Esta é a grande diferença entre ser criatura e ser filho de Deus. A Bíblia assegura que ainda não sabemos como haveremos de ser, mas que seremos semelhante ao Cristo glorificado, e adverte-nos a manter esta condição possível somente por meio da manutenção da obediência. O que é criatura de Deus e o que são filhos de Deus? Quando uma pessoa é criatura de Deus, todas as pessoas do mundo são criaturas de Deus, foram criados por Deus, foram criadas por Deus. E onde é que entra a questão do filho? A questão do filho entra lá em João capítulo 1, versículo 11. Vou ler aqui para você, para a gente ter o norte. João capítulo 1, versículo 11, nos diz assim a palavra: versículo 12. João capítulo 1, versículo 12 nos diz assim: mas a todos os que o receberam, aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, qual é a diferença entre criatura de Deus e filho de Deus? É que criatura é toda pessoa que é criada por Deus. Então, todas as pessoas do mundo foram criadas por Deus. E o que são filhos de Deus? São aquelas pessoas que aceitam a Cristo como Salvador. Você é filho de Deus. Por quê? Porque você aceitou a Cristo como Salvador. Então, todo aquele que aceita Cristo como Salvador é filho de Deus. E aquele que não aceita Cristo como Salvador, ele é feitura de Deus, é criatura de Deus. E aqui temos uma condição que é a manutenção
da nossa santificação, da nossa vida cristã, que é o que? A obediência. A obediência a quem? A palavra do Senhor. Obediência a Cristo. Obediência ao Senhor. Obediência, por exemplo, a pai e mãe, como diz Êxodo 20:12, né? Honra teu pai e a sua mãe para que se prolongue os seus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Quando uma pessoa é cristã, mas não obedece pai ou mãe, não honra o pai ou mãe, não está fazendo o trabalho de casa direito, não. Então, essa pessoa está fora. Pode fazer o que quiser, mas tem que honrar pai e mãe. Até porque é um dos mandamentos, né? Inclusive é um mandamento com promessa. Então, assim como Cristo morreu na cruz e nós cremos nele, ele foi ressuscitado, nós somos ressuscitados com ele também. Então, nós somos co-herdeiros de Cristo. O que isso quer dizer? Na eternidade, nós teremos a mente de Cristo, nós seremos como se fôssemos Cristo, nós pensaremos como ele, nós entenderemos como ele. A Bíblia chega até a dizer que nós seremos semelhantes aos anjos, que nós não casamos e não nos damos em casamento. Entretanto, na esfera espiritual do ser, o que nós seremos? Nós teremos, né, melhor dizendo, nós teremos a mente de Cristo, nós seremos semelhantes ao Cristo glorificado. Olha que bênção! Mas só chega a essa bênção quem, assim como você, tem uma vida de santificação. A bênção da alegria da salvação. As tribulações conduzem à maturidade. Na caminhada do crente para o céu, as tribulações são inevitáveis. Jesus não nos prometeu uma vida sem conflitos, mas afirmou categoricamente que passaríamos por aflições. Ele não enganaria seus seguidores. Aqui até esse texto é interessante, João 16:33, que as pessoas dizem que Jesus disse que no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo e vós também vencereis. A Bíblia não fala esse negócio e vós também vencereis, não está na Bíblia não. As pessoas dizem muito isso, eu vou ler aqui, já está aqui mesmo, né? João 16:33, olha como é que a Bíblia fala aqui, ó. Olha direitinho o que o texto diz, ó. Disse-vos estas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Não tem esse negócio de vós vencereis também. Isso aí somos nós que acrescentamos. O texto não diz. Isso aqui é só uma questão de curiosidade, só para você ficar aí, só para uma questão de curiosidade mesmo. Pois bem, as tribulações são inevitáveis. Você está indo para o céu, é inevitável que você terá tribulação. E as tribulações são das mais variáveis possíveis, das mais diferentes possíveis, e às vezes até tribulações ao mesmo tempo. Veja, por exemplo, o caso de Jó. Jó perdeu a família, perdeu a questão financeira, né? Sua vida rica, que Jó era riquíssimo, e ainda teve que ouvir a esposa dizer: amaldiçoa teu Deus e morre, como diz Jó 2:9, né? Amaldiçoa teu Deus e morre. E o que isso quer dizer? Olha que aflição deste homem de Deus, tudo de uma vez só. Então há aflições, que há algumas questões que virão tudo de uma vez. Então às vezes você é jovem e pensa: mas eu tenho uma aflição aqui, outra ali, isso não é justo. Bom, quem disse para você que a vida vai ser justa? Não, a vida muitas vezes vai nos pregar algumas peças, e isso inclui a injustiça. Às vezes você será injustiçado justamente por você ter uma vida santificada. E você precisa ter maturidade. Por quê? Porque a tribulação, ela te trará isso, maturidade. Você vai ficar maduro, ser uma pessoa madura. E isso será, claro, para a honra e glória do nome do Senhor, para a alegria do seu coração. O crente, mesmo enfrentando tribulações, tem a certeza do amor de Deus. Quem mantém a sua fidelidade a Deus, independente das circunstâncias, pode perceber o amor de Deus, a exemplo do grande mestre Jesus. Fidelidade é algo difícil. Nós não falamos muito sobre a fidelidade no sentido amplo do negócio. E aqui a fidelidade ao Senhor. Nós devemos ser fiéis a Deus, ainda que isso implique ser infiel ao homem. Aqui vou pegar aqui, tem um parâmetro maior, apesar que não é o teu caso. Até mesmo se for a questão do casamento. É mais importante ser fiel a Deus do que fiel no casamento. Eu vou te falar por quê. Não estou dizendo para você ser infiel no casamento. Não é isso. É que às vezes
o fato da pessoa ser fiel a Deus implicará automaticamente em ser infiel ao seu cônjuge. Por quê? Porque o seu cônjuge quer que você faça algo errado, cometa algum pecado. E isso vai implicar o quê? Você permanecer fiel a Deus e não ao seu cônjuge. Então, há circunstâncias que vai... Como é que fica? Para onde que eu vou? O meu cônjuge disse para eu fazer isso, mas isso é pecado. Mas ele é meu cônjuge, a quem que eu vou obedecer? Você obedece sempre ao Senhor. E isso vai trazer uma grande tribulação para a sua vida, é verdade. Mas com o amor de Deus você saberá que você poderá contar. O Senhor estará do seu lado. Então nós perceberemos, mesmo nas circunstâncias mais adversas, nós compreenderemos e perceberemos o amor do Senhor por nós. O amor de Deus é provado pela morte vicária de Cristo. O apóstolo afirma que morrer por alguém justo não seria considerado algo tão incomum, pois ao longo da história há vários registros de pessoas que deram sua vida por uma pessoa amada, um líder carismático ou uma causa maior. Mas um justo morrer pelos injustos pecadores, isso nunca será visto. Por isso, a grande demonstração de amor de Deus pela humanidade é o fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, pode ser que pelo bom alguém ouse morrer. Por exemplo, um pai pode morrer no lugar do filho, ou a mãe no lugar da filha do filho, independente. Uma pessoa boa uma pessoa pode morrer por uma pessoa porque aquela pessoa é boa, então vai morrer no lugar dela, entre tantas outras situações. Mas e pelo ímpio? Quem é que morre pelo ímpio? Quem é que tem coragem de dar a sua vida por uma pessoa ímpia, por uma pessoa má, por uma pessoa que pratica todo tipo de coisas ruins, de coisas execráveis? O Senhor Jesus, ele morreu na cruz por todos, inclusive por essas pessoas que cometem pecados execráveis, por pessoas que são abomináveis, por pessoas terríveis. O Senhor também morreu por elas. Agora, haja vista, há pessoas que não aceitaram a Cristo. Apesar de todo esse amor de Deus por nós, há pessoas que são tão vis que não aceitam a Cristo como Salvador. Eu conheço um caso perto da minha casa, essa pessoa já partiu para a eternidade. Algumas pessoas da minha igreja foram visitá-lo porque ele estava num estado de morte, estava em estado terminal. Foram lá visitar ele para ver se ele aceitava a Cristo ali no seu leito de morte, para ver se tinha uma recuperação. E ele foi categórico no dizer: eu não quero saber do seu Jesus, eu vou morrer sem Jesus porque eu não quero nada com ele e eu vou partir para o inferno, eu quero ir para o inferno. Ele foi taxativo e assim o fez. Ele morreu sem aceitar a Cristo como Salvador. Então há pessoas que mesmo Jesus morrendo por elas, elas não querem saber de Jesus. A bênção da salvação e da santificação final. A salvação. Como é grande a satisfação de saber que tivemos o privilégio de experimentar a justificação mediante a fé em Jesus Cristo. O que seria de nós se não tivéssemos tomado a decisão de entregar a Jesus Cristo nossa vida? Quando entregamos a nossa vida ao Senhor, as coisas começam a se acertarem. É bem verdade que em alguns casos específicos, quando a pessoa entrega a sua vida a Cristo, as coisas tendem a piorar, Mas quando piora, na verdade, é porque está melhorando. É difícil, é complicado, precisa de ter muita maturidade para entender essas coisas, mas é verdade. Difícil é passar o processo, O processo é bem difícil de passar, mas é isso daí. Mas se você não entregar a sua vida a Cristo, o que você estaria fazendo agora? O que você estaria fazendo? Com quem você estaria? Como seria a sua vida? Ou se é que você ainda estaria vivo? Porque haja vista, sabemos que Cristo, o Senhor, sempre nos livra da morte, É claro que padeceremos um dia morreremos. Claro, o que eu quero dizer é que quantas pessoas hoje estão morrendo, como eu gosto de dizer, morrem de graça, Não é que eu gosto de dizer que a pessoa morre de graça, é a minha forma de dizer. As pessoas morrem de graça, morrem por nada. E você está uma pessoa viva na pessoa do Senhor Jesus justamente por isso, porque você entregou a sua vida para o Senhor. Então o Senhor cuida de ti. O Senhor te dá livramento que você nem mesmo sabe que está sendo livre, está sendo liberto. Então nós precisamos compreender que esta
quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, nós estamos salvos na pessoa de Cristo. E salvo aqui sempre no sentido espiritual, ou seja, quando nós morrermos, seremos levados ao céu de glória, naquele grande dia. A salvação mantida pela santificação. Paulo demonstrou sua gratidão pela mudança que o encontro com Cristo provocou em sua vida. A mudança de vida deu a ele uma convicção de que o ajudou a superar as dificuldades. Quando a gratidão hoje é algo que se fala muito, né? Geralmente você vai em festas por aí, tem sempre aquela palavra gratidão em cima da mesa, já observou? Hoje virou febre, todo lugar é gratidão, é gratidão. Mas na verdade, no fundo mesmo, nós não somos gratos. Como diz o hino 370, né? Mas grato a ti. Nós vivemos muitas vezes uma vida de ingratidão ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem nos feito. Muitas vezes nós deixamos a santificação de lado. Parece que justamente porque Deus nos dá uma vida tranquila, uma vida saudável, uma vida espiritual boa, nós acabamos deixando de lado a santificação. Entretanto, nós devemos compreender que é justamente a gratidão que faz com que nós recebamos mais coisas da parte do Senhor, em momentos de dificuldades, por exemplo. Vou te dar um exemplo. Digamos que você fez aniversário e alguém te deu um presente. Se você for ingrato pelo aquele presente que você recebeu, ano que vem você não receberá o presente dessa pessoa. Por quê? Porque você foi uma pessoa ingrata. Mas se você receber um presente e você ficou grato a essa pessoa, a probabilidade de você receber um presente ano que vem é bem maior. Assim também com o Senhor. Quanto mais grato você for ao Senhor, mais as bênçãos virão. Então nós devemos ter isso em mente. Eu vou te dar um exemplo do que aconteceu com Sanrim. Eu acho muito interessante que Sanrim era pai de uma menina de 5 anos e na noite de Natal ele preparou a árvore de Natal e preparou muitos presentes para a filha dele e colocou estrategicamente essa árvore de Natal de presente em frente à porta do quarto da menina. Assim, quando a menina levantou na noite de Natal, pela manhã, a primeira coisa que ela viu foi o quê? Exatamente isso, a árvore de Natal e os presentes. E o pai dela estava do lado, Sanrim estava do lado. O que aconteceu? Ela chegou, começou a abraçar os presentes e começou a abrir os presentes, feliz da vida. E o pai ficou triste, entristeceu seu coração porque a filha recebeu o presente, mas sequer olhou para ele. O Espírito do Senhor disse a Sanrim: por que você fica triste pelo fato da sua filha não te abraçar pelos seus presentes que você deu a ela? Eu, o Senhor, dou presentes todos os dias aos meus filhos e os meus filhos não me agradecem. Será que é o nosso caso? Será que Deus tem dado presente para nós e nós não estamos agradecendo? Lembra lá de Lucas 17, que tinha 10 leprosos, mas somente um voltou para agradecer? Será que nós estamos entre esse que voltou para agradecer, ou estamos como os 9, que receberam a bênção do Senhor e não voltaram para agradecer? O agradecimento ao Senhor de coração traz para nós um coração humilde, um coração grato, e ao mesmo tempo traz também novos presentes, vamos assim dizer, né? A salvação futura e glorificação que será obtida com a santificação final. A pessoa que ama ao Senhor sente alegria e prazer em fazer a sua vontade. Tem a garantia da vida eterna e a obtenção da santificação final e definitiva, mas para chegar lá é preciso andar no caminho da santificação no presente, sem a qual ninguém verá o Senhor. Já observou quando você está na presença de alguém que você gosta muito? Talvez seu pai, sua mãe, ou talvez a pessoa com quem você namora. Já fica alegre, quer fazer todas as vontades da pessoa, a gente quer agradar? Assim também nós deveríamos ser com o nosso Senhor. Nós deveríamos ficarmos felizes na presença dele. Lembra lá que o Salmo 122:1 diz: alegrei-me quando me disserem vamos à casa do Senhor. Nós devemos ter essa alegria no nosso coração quando estamos na casa do Senhor, ou em casa, na presença do Senhor. Nós devemos ter esta alegria, esse prazer, essa vontade de estar juntamente com o Senhor. Até porque o Senhor nos garante a vida eterna, nós devemos ser gratos a Ele, mas nós, mais uma vez, devemos
viver uma vida de santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Conclusão. Nesta lição aprendemos que a justificação e a santificação inicial são acompanhadas de bênçãos maravilhosas como a paz com Deus, a alegria da salvação e a esperança na promessa de glorificação e vida eterna com Deus. Então veja aqui as bênçãos que nós recebemos, né? Lembrando que para garantir essas bênçãos é preciso que mantenhamos uma vida de santidade contínua e progressiva para atingir a santificação final com a glorificação. O que é essa santificação final com a glorificação? Só para a gente ficar claro, a santificação, nós devemos viver a nossa vida de santificação. Essa santificação ela é progressiva, você é um pouquinho santo hoje, um pouquinho santo amanhã e vai crescendo cada vez mais, a cada dia que passa você cresce na santificação. Entretanto, essa santificação só será plena, que é a santificação final, quando Jesus vier buscar a sua igreja. Aí sim você terá um corpo glorificado, aí sim será o maior nível de santificação. É isso que nós também alcançaremos. Hora da revisão. Número 1, o ímpio não tem paz porque vive na prática do pecado. Número 2, a paz com Deus. Número 3, a paz com Deus é somente para aqueles que conservam sua vida em constante comunhão com o Todo-Poderoso. Número 4, somente Jesus pode redimir o pecador de sua condição e o santificar. Número 5, a graça de Deus é alcançada somente pela fé. Que nós venhamos a cada dia mais sermos separados para Deus, buscando a santificação para vermos o Senhor e sermos usados por Ele, para a honra e glória do nome dEle. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida. Até o próximo trimestre. No próximo trimestre vamos falar sobre o livro de Salmos. Eu vou deixar aqui, no final desse vídeo, a apresentação das lições bíblicas do segundo trimestre da classe de jovens. Aí você vai se atualizando, né? Já vai preparando, aí ver que terá algumas lições muito importantes no próximo trimestre. Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula deste dia Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!